Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos à disciplina Recuperação Judicial e Falência, que faz parte do sistema EAD da Faculdade Objetivo. Eu sou o professor João Roberto e durante todo o semestre nós trabalharemos a disciplina Recuperação Judicial e Falência no nosso curso EAD, que nesse módulo corresponde ao que seria o Direito Empresarial 3. Vocês que estão aí do outro lado provavelmente já cursaram duas disciplinas de Direito Empresarial, o Direito Empresarial 1 e o Direito Empresarial 2. No Direito Empresarial 1, vocês viram com o professor da matéria o assunto teoria da empresa. Enquanto no Direito Empresarial 2, vocês trabalharam o assunto títulos de crédito. Agora, nesse momento, nós veremos o último dos direitos empresariais, a última parte da disciplina Direito Empresarial, que vai tratar justamente da recuperação judicial e da falência. Semanalmente ou quinzenalmente, a cada lapso temporal, eu vou postar vídeos referentes à matéria e as nossas aulas serão via online, serão via computador, vai ser via tablet, vai ser via notebook e assim se dará os nossos encontros. Nunca esquecendo que você, aluno, pode acessar o portal EAD e lá tirar dúvidas sobre a matéria, tá? Onde existem chats, existem fóruns, existem questões, tá? Nunca se esqueça de, após cada aula, você ler os materiais que porventura eu vier a postar e responder as questões de cada aula que eu vier também a trabalhar com vocês, correto? Nesse nosso primeiro encontro, nós faremos uma introdução ao que vem a ser esse Instituto da Recuperação Judicial e Falência. Eu vou colocar aqui no quadro. Esse aqui será o assunto durante todo o nosso semestre. Recuperação judicial e falência. Esse instituto aqui, ele tem uma lei própria que cuida da sua disciplina. Você aí que está do outro lado, eu espero que você neste momento esteja com o seu Vademecum aberto. Se você não tiver com o seu Vademecum aberto, dá um pause aí no vídeo. Isso, pausa o seu vídeo, vá aí na sua mochila, pegue o seu Vademecum e abra na lei 11.101/2005. É extremamente interessante que você acompanhe as nossas aulas com essa lei aí do lado. Você pode me ver aí no vídeo, você pode me escutar e você pode me acompanhar aí com a lei aqui na palma da sua mão, acompanhando aqui o que eu realmente venho a dizer. Só lembrando que não faça anotações no seu Vademecum, porque no dia da prova não será possível você consultar Vademecums anotados. É claro que durante a prova eu permito que o aluno consulte a lei. Essa lei poderá ser consultada durante a prova, mas esqueça, essa lei não pode conter anotação, porque qualquer anotaçãozinha eu posso interpretar como cola, e aí se eu interpretar como cola, a coisa não vai ficar boa, certo? Então, você que já pegou seu Vademecum aí, a partir de agora nós vamos trabalhar essa lei aqui. Vamos lá. Para que, ou melhor, o que é a tal da recuperação judicial e da falência? Para a gente começar a entender esse instituto, a gente tem que ter primeiro uma noção. E a primeira noção diz respeito à questão da dívida. Sim, a dívida, aquela que eu tenho, você tem, todo mundo tem. Claro que e toda pessoa tem dívida, isso aí é uma coisa inevitável. A dívida, ela não é tão importante assim para o direito, enquanto qualquer pessoa, enquanto qualquer sociedade empresária, enquanto qualquer empresário, ele tiver mais bens que dívidas. Quando você tem mais patrimônio que dívida, a gente diz que a coisa está tudo certa, existe uma tranquilidade, porque os credores sabem que uma hora eles vão receber, porque enquanto existir mais patrimônio que dívida, a gente fala que não há grandes problemas ou não há maiores problemas com relação a isso. A grande questão é, e quando você
ou quando a sociedade empresária ou quando o empresário tem mais dívidas que patrimônio. Nesse momento a gente vai chegar a uma conclusão. Se existe mais dívida que patrimônio, a gente vai entender que pode ser que existam pessoas, vamos imaginar que aqui são as pessoas, certo? Ou aqui está o volume de crédito que as pessoas têm para receber e aqui está a quantidade de patrimônio que o devedor tem. Evidentemente que o patrimônio sendo menor que a dívida, isso gera um problemão, porque pode ser que determinadas pessoas fiquem sem receber aquilo que elas têm de direito. Ou seja, quando eu tenho menos patrimônio que dívida, pode ser que alguém fique sem receber, e isso não é justo. E se todo mundo quiser receber? Quem é que vai receber primeiro? Quem é que vai receber, aliás? Quem é que vai receber o quê? Para resolver esse grande problema, existem regras do direito civil que vão resolver essa questão. Mas para nós aqui não interessa essa questão. Para nós aqui interessa o seguinte: quando o devedor tem um volume maior ou um volume grande de dívida, que o seu patrimônio não comece ou não seja capaz de sanar, nós dizemos que nesse momento configura-se o chamado estado falimentar. Configura-se o chamado estado falimentar. É aquele momento em que a empresa se vê diante de uma situação onde ela tem muito mais dívida que patrimônio. Quando uma empresa chega nessa situação, normalmente ela configura-se ou estará configurado o chamado estado falimentar. E o estado falimentar, normalmente, ele leva à extinção da empresa ou da sociedade empresária. E aí, quando uma empresa deve muito, infelizmente o caminho que acaba, o destino cruel que é reservado a ela, é a sua extinção. Agora imaginem vocês, o quão cruel é o fechamento de uma empresa. Quando uma empresa ela fecha as portas por dificuldades financeiras, a gente costuma dizer que coisas muito sérias acontecem dentro da sociedade. Por exemplo, se uma empresa fecha as portas, empregos diretos de pessoas que trabalham naquela empresa, esses empregos eles são extintos. A pessoa passa a não ter renda. Agora imagina você aquelas pessoas que forneciam para aquela empresa que fechou, ela também perde um cliente. Imagina você o Estado, que quando vê uma empresa fechar, para o Estado significa menos tributo a arrecadar. Ou seja, quando uma empresa fecha as portas, é ruim para todo mundo. O empresário perde seu ganha-pão, os empregados perdem seus empregos, os fornecedores perdem um cliente, o Estado perde um arrecadador de impostos. Cruel, né? Pois é. Mas infelizmente, quando a empresa está em estado falimentar, normalmente o que nós vemos é a sua extinção. Nós vivemos em um país, infelizmente, cuja economia tem um grande problema. Nós somos extremamente suscetíveis a crises, sejam crises externas, sejam crises internas. Então é muito comum, infelizmente, a gente ver empresas quebrarem, empresas fecharem as portas por entrarem no estado falimentar. Elas passam a dever tanto, elas devem em tamanha quantidade em relação ao seu patrimônio, que infelizmente ela não tem outra opção senão ser fechar. Preocupado com isso, ou vendo essa situação acontecer, o legislador, lá em 2005, resolveu aprovar a Lei 11.101/05. Qual é o intuito maior dessa lei? Qual é o intuito maior dessa lei? Olha só, imagine vocês que uma empresa esteja em estado falimentar ou esteja em grave dificuldade financeira. Nós vimos agorinha na ideia que eu propus a vocês que se ela fechar as portas será terrível para ela.
Mas será que não existe alguma forma de tentar recuperar essa empresa? Será que não seria possível estabelecer algum mecanismo onde essa empresa poderia, de repente, tentar voltar a ser o que ela era antes? Pensando nisso, o legislador resolveu criar, o legislador resolveu instituir o Instituto da Recuperação Judicial. O que é o Instituto da Recuperação Judicial? Nada mais é que uma possibilidade ou uma tentativa de resgate daquela empresa que está em dificuldade financeira. Ou seja, a recuperação judicial, ela é uma tentativa do devedor de buscar o poder judiciário e lá no poder judiciário ele dizer: senhor juiz, eu tenho uma empresa e essa minha empresa hoje, infelizmente, ela deve muito, ela está quase em estado falimentar. Se eu não frear o meu estado falimentar, a minha empresa será extinta. E se a minha empresa for extinta, é ruim para o Estado, é ruim para mim, é ruim para os meus empregados. Portanto, seu juiz, eu devo hoje uma quantidade absurda. Hoje, infelizmente, as minhas dívidas estão comprometendo a minha empresa. Mas eu quero salvar a minha empresa, senhor juiz. Portanto, eu peço ao senhor recuperação judicial. Essa recuperação judicial ela vai ter um intuito, que é justamente salvar a empresa. Ou seja, será criado ou será proposto uma ação, onde nessa ação o grande objetivo é impedir que essa empresa venha a fechar as suas portas, mantendo os empregos, mantendo os fornecedores, mantendo a arrecadação de tributo ao Estado e ao empresário podendo manter a sua atividade empresarial. Então, o Instituto da Recuperação Judicial, ela tenta evitar com que a empresa feche as portas por motivos financeiros. Esse foi um grande intuito do legislador. Agora, se a empresa estiver em uma crise econômica tão forte, tão severa, que não seja possível recuperá-la, aí, infelizmente, o que vai sobrar a essa empresa é a falência, que praticamente ou que pode significar a sua extinção. Quando uma empresa vem à falência, ela meio que, a ideia para que vocês entendam melhor esse instituto, apesar que a gente vai evoluí-lo ao longo do nosso curso, é que a falência normalmente significa o fechamento da empresa. E um fechamento por questões econômicas, ou seja, ela deve tanto que ela não consegue mais operar. E aí, quando a gente fizer ou quando acontecer a falência de uma empresa, você vai pegar todo o patrimônio dela, tudo que sobrou e vai sair pagando os credores, né? Só que isso não é legal para a empresa, como a gente viu. O que tenta-se na Lei 11.101, primeiro é recuperar a empresa em crise econômico-financeira. Se essa recuperação for possível, tá ótimo, a sociedade sai ganhando com isso. Se infelizmente não for possível, a nossa empresa, infelizmente, ela irá à falência, certo? Então, o que a gente basicamente vai estudar no nosso curso envolvendo o assunto recuperação judicial e falência é entender que quando uma empresa passar por alguma dessas duas situações, seja uma recuperação ou uma falência, é porque ela estará em crise econômico-financeira, certo? Que basicamente se configura quando ela deve muito mais do que ela tem, tá? Quando ela não consegue mais saldar as suas dívidas, quando ela não consegue mais pagar as suas dívidas, sem prejuízo da própria existência, correto? Então, isso aqui é a primeira noção que eu trago para vocês, ou seja, do que é que a nossa matéria vai tratar ao longo do semestre, correto? Você que está aí do outro lado, que já deu um pause no vídeo, que já voltou, que já pegou o seu Vadimeco, eu convido você agora a buscar o artigo 1º do seu Vadimeco. Eu vou pegar aqui o meu livro para acompanhar com você aí do outro lado o estudo agora da Lei 11.101. Então, repito, é interessante que você acompanhe essa aula aqui no vídeo com o seu Vadimeco aí do lado, certo? Então, você, com a Lei 11.101 aberta, você vai observar que o primeiro artigo dessa lei vai dizer o seguinte: olha, essa lei, que no caso é a Lei 11.101, disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Doravante,
referidos simplesmente como devedores. Ou seja, a recuperação judicial e a falência, ela vai se aplicar não a qualquer pessoa. Você aí do outro lado, a gente costuma dizer, nossa, eu estou devendo tanto que eu estou indo à falência. Mil desculpas, você não vai à falência. Quem vai à falência é o empresário e a sociedade empresarial. Eles vão à falência. Eles podem pedir recuperação judicial para não irem à falência e não fecharem as portas. Você aí do outro lado, infelizmente, você não pode pedir recuperação judicial e nem falência. Mas o que o artigo 1º vem nos dizer? Qual é a primeira lição que ele está nos dizendo? Olha, essa lei aqui, ela se aplica ao empresário e também à sociedade empresarial. É que diz o artigo 1º, acompanha aí comigo. Quem que é esse cara aqui? Quem é o empresário? Eu não lembro quem é o empresário, eu esqueci o conceito de empresário, eu não lembro mais. É fácil, basta você buscar o artigo 966 do Código Civil, que lá você vai encontrar o conceito de empresário. E lá o Código Civil vai dizer para você o seguinte, olha, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. É que diz o 966. Então, aquele cara que desenvolve alguma atividade econômica para prestar um serviço, para produzir algum bem, para fazer esses bens circulares, melhor dizendo, de forma profissional, de forma habitual, com ele conhecendo aquilo que ele faz, com ele conhecendo o que está fazendo, ele é considerado um empresário. Então, empresário não é só o grande, o varejista, um dono de supermercado, dono de uma loja de calçados, uma fábrica de carros, de veículos, de bicicletas. Não, aquele sujeito que de repente vende pipoca na rua, o sujeito que vende espetinho, que vende lanche aí, vende salada, aquele cara também é empresário, porque ele exerce uma atividade econômica de forma profissional, fazendo circular mercadorias, bens ou serviços. Então esse cara é um empresário. E ele está sujeito à Lei 11.101, ou seja, o x-salada lá da esquina de sua casa, o cara poderia pedir recuperação judicial, ele poderia ir à falência? A primeira resposta que eu vou te dar é que é positiva, ele pode. Mas vamos lembrar uma coisa. Para que um empresário seja considerado um empresário, é necessário que ele seja registrado. Ou seja, aqui o empresário ele tem que ser regular. Ou seja, esse empresário ele tem que estar registrado na junta comercial, no registro das empresas mercantis. O empresário, para que ele possa usufruir da Lei 11.101, eu repito, ele tem que ser regular, ou seja, ele tem que estar inscrito na junta comercial. Se o empresário, por maior que seja o negócio dele, ele não está inscrito na junta comercial, ele não está regular no negócio dele. Portanto, para a letra fria da lei, ele não é considerado empresário, correto? Então, para que o empresário possa pedir recuperação judicial, é necessário ele estar registrado, tem que ser um empresário regular, correto? E a sociedade empresarial? O que acontece com ela? Sociedade empresarial, para você também que esqueceu lá o conceito, ele está no 982 do Código Civil. O que é sociedade empresarial? São quando pessoas se reúnem buscando exercer uma atividade econômica organizada. Ou seja, são várias pessoas, ao invés de exercer o João aqui uma atividade empresarial sozinho, eu me junto com o Manuel, com a Maria, com a Joaquina, e nós 4 organizados resolvemos estabelecer uma sociedade empresarial. Nós resolvemos estabelecer uma atividade econômica. Então nós ganhamos a alcunha de sociedade empresária. Essa sociedade empresária também pode pedir recuperação judicial. Não há problema nenhum com relação a isso, desde que também ela seja registrada, ou seja, registrada lá na junta comercial, correto? Então, o que a Lei 11.101 faz é ser aplicada ao empresário,
individual que seja e a sociedade empresária, certo? Normalmente o aluno nessa hora pergunta, professor, o empresário individual, lá o microempresário, ele se enquadra aqui nesse conceito? A resposta é positiva. O microempresário se encaixa, o empresário de pequeno porte também se encaixa aqui. Então, o microempresário, o empresário de pequeno porte, ele também é considerado empresário e, claro, ele vai um dia, claro, se ele passar por uma crise econômico-financeira, ele pode pedir recuperação judicial e falência, ou ele pode ir à falência, certo? E aí, um certo aluno um dia me pergunta em sala de aula, professor, e o MEI? O microempresário individual, ele pode pedir recuperação judicial? Ele pode ir à falência? Olha que questão interessante. A Lei 11.101, ela é omissa com relação a isso. Ela não fala absolutamente nada. Ela não fala que o MEI pode submeter-se à recuperação judicial ou ir, evidentemente, à falência. No silêncio da lei, é possível que vocês achem alguns livros, como eu encontrei alguns livros, que fala que o MEI pode passar por recuperação judicial. Mas, no entanto, por falta de previsão legal, considero que ele não se enquadra, não que ele não seja um empresário, mas ele não pode passar por recuperação judicial, porque a Lei 11.101 não prevê esse instituto a ele, certo? Sociedade empresarial. Uma questão interessante. Será que a sociedade de médicos, uma sociedade de advogados, ela pode passar por recuperação judicial ou falência? Será que ela se encaixa no conceito de sociedade empresarial? Cuidado, hein? Não pode. Sociedade de médicos, sociedade de advogados, ela é considerada sociedade simples. Sociedade simples não é considerada sociedade empresarial e, portanto, não podem passar por recuperação judicial e nem falência, certo? Se vocês forem buscar lá no 966, vocês vão ver lá que profissões intelectuais que envolvem atividades artísticas, essas pessoas também não são consideradas empresárias, então, portanto, não podem pedir recuperação judicial. Então, um escritório de um advogado não pode pedir recuperação judicial, um cantor não pode pedir recuperação judicial, tá? Tudo isso é vedado a eles. Mas agora tem uma questão bacana. Será que o produtor rural pode pedir recuperação judicial? Olha que situação interessante. Eu vou deixar você pensar aí, enquanto eu vou dar uma voltinha aqui na minha sala, justamente, na verdade, fui trancar a porta, porque eu acho que tem gente que pode entrar aqui a qualquer momento. Olha só que interessante. Será que o produtor rural pode passar por recuperação judicial? Se a gente for observar a letra da lei, você vai ver lá que no artigo 971, vou colocar aqui, artigo 971 do Código Civil, fala que o produtor rural, olha só que bacana, o produtor rural, ele pode se encaixar no conceito de empresário, desde que ele se registre. Olha só. Então imagine você lá, o cara que cria gado, que planta soja, que planta milho. Se ele se registrar na junta comercial como um empresário, ele entra no conceito do 966. E aí o produtor rural, se devidamente registrado, ele pode inclusive pedir recuperação judicial. E por que eu estou falando isso? Nós estamos numa região agrícola, nós estamos numa região produtora de grãos. É muito normal que a gente presencie ano após ano a notícia de que empresários, de que produtores rurais estejam passando por dificuldade financeira. Às vezes a colheita foi ruim aquele ano, não choveu, ou às vezes o preço dos insumos subiu demais, e aí de repente aquele produtor, aquele plantador de soja, de milho, de qualquer grão em si, ou aquele cara que cria gado, suínos, etc., ele está em dificuldade financeira. Será que esse sujeito pode passar por recuperação judicial? Olha só, pode sim, desde que ele cumpra os dispositivos do 971. Ou seja, ele tem que ser registrado, ele tem que ir lá na junta comercial se registrar. E se registrado, ele pode pedir recuperação judicial. Pouca gente sabe disso, isso não é uma informação amplamente divulgada. E nem é tão comum assim que os produtores rurais busquem recuperação judicial. Mas, de repente, num quadro
de crise econômico-financeira, em que de repente não haja por parte dos credores muita vontade de negociar, ele pode buscar recuperação judicial para se ver com uma tentativa de restabelecer as suas finanças, tá? Então, olha só, o produtor rural pode pedir recuperação judicial. Então, resumindo, quem é que pode pedir recuperação judicial? O empresário regular, a sociedade empresária regular e o produtor rural, certo? Isso é a lição que eu trago para vocês com relação ao artigo 1º. Então, o artigo 1º, ele vai dizer para nós quem é que pode, ou a quem a Lei 11.101 se aplica. Mas aí, quando você pegar a sua lei, você vai ver que o artigo 2 também trata dessa possibilidade. Só que o artigo 2º, aliás, o artigo 2º, ele vai dizer quem é que não passa por recuperação judicial. Aí você, aí com seu vadimeco aberto, vai colocar aí no artigo 2º. E você vai verificar o seguinte: enquanto o artigo 1º diz a quem se aplica, o artigo 2º diz a quem não se aplica. Então, acompanhe aí comigo. Artigo 2º. Essa lei não se aplica a 1. Empresa pública e sociedade de economia mista. Ou seja, as chamadas estatais. As empresas estatais, elas não podem pedir recuperação judicial e nem podem entrar em regime de falência. Isso serve para a Caixa Econômica Federal, serve para o Banco do Brasil, serve para os Correios, serve para qualquer estatal, certo? Então, elas não passam por recuperação judicial e nem falência, certo? 2. Instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras legalmente equiparadas. Ou seja, planos de saúde, tipo Unimed, cooperativas de crédito como Sicredi, cooperativas, como Comigo, seguradoras, Allianz, Tokio Marine, que mais? Sociedade de Previdência Complementar, alguma dessas entidades aí que a gente paga para poder ter uma aposentadoria mais tarde. Essas instituições não sofrem recuperação judicial nem falência. Então você nunca verá a Unimed, a São Francisco Saúde passar por uma recuperação judicial. Aí você fala assim: professor, mas e se elas entrarem em dificuldade financeira, elas não podem pedir recuperação judicial? Não, não podem. Professor, mas e se um dia elas entrarem em uma crise econômico-financeira e não conseguirem mais responder às suas dívidas, elas podem sofrer falência? Não exatamente. Elas vão passar por um procedimento especial chamado de liquidação extrajudicial. Elas passam por um procedimento chamado de liquidação extrajudicial, que não é regulado pela Lei 11.101/2005, certo? Então, diante dessa conclusão, nós vemos que cooperativas de crédito, que entidades que trabalham com plano de saúde, com seguro, com previdência complementar, elas não são atingidas também, tá, pela Lei 11.101, certo? Então, são as vedações aí que o artigo 2º traz. Mas tem uma vedação também que a gente tacitamente pode enquadrar aqui no artigo 2º, que são as vedações, a não aplicação da Lei 11.101. A quem também não se aplica a Lei 11.101? Ao empresário irregular. Sim, o empresário irregular, apesar de, claro, ele não está no rol do artigo 2º, ele também não se aplica a Lei 11.101. Porque se ele é irregular, evidentemente ele não pode contar com os benefícios dessa lei aqui, certo? E para finalizar o nosso estudo de hoje, nós já estamos aqui com 29 minutos de vídeo, já deve estar cansado, fala, os professores não param mais de falar. Eu prometo que eu vou parar de falar agora, certo? É a última lição desse vídeo. Atenção! O artigo 3º, eu só vou até o artigo 3º nesse vídeo, ele fala do local onde vai tramitar a recuperação judicial. E essa informação aqui ela é muito importante. Porque imagine vocês um supermercado que tenha sede em Rio Verde.
E aí ele tem uma loja lá em Creúna, ele tem uma loja lá em Santa Helena, ele tem uma loja lá em Jataí, ele tem uma loja lá em Montevidéu, ele tem uma loja lá em Santo Antônio da Barra, ele tem uma loja lá em Quirinópolis. Observe só, é um supermercado que tem lojas em várias cidades aqui da região. E aí vamos imaginar que esse supermercado ele começa a entrar em dificuldade financeira. Ele entra em dificuldade financeira. E ele quer pedir recuperação judicial. A pergunta é, em qual cidade essa ação será proposta? Qual cidade será proposta? Eu tenho certeza aqui do outro lado que a primeira coisa que você pensou foi, isso é fácil. Vai ser na matriz, é claro, é óbvio que vai ser na matriz. Não é bem assim, viu? Não é bem assim. Sabe o que acontece? Na verdade, vocês podem observar que o artigo 3º vai dizer assim, é competente para homologar o plano de recuperação judicial, extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência, o juízo do local, do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. Olha só, onde é que vai ser o foro competente? Foro competente da ação. Atenção, pessoal. O foro competente é a matriz? Nem sempre. Qual é o critério para você definir o foro competente de uma ação de recuperação judicial e falência? A lei está dizendo, o principal estabelecimento. Mas o que é principal estabelecimento? É o maior, é o mais bonito, é aquele que o contrato social elegeu? Não. É onde ocorre o maior volume de negócios. Esse aqui é o critério defendido pelo professor Fábio Ulloa Coelho, que foi praticamente adotado pela doutrina. Então, o que acontece? O que significa principal estabelecimento? É aquele onde ocorrem as principais decisões da empresa, é onde ocorre o maior número de vendas. Por quê? E por que usou esse critério? Porque onde ocorre o maior volume de vendas, ou o maior volume de negócios, é provável que lá estejam os principais clientes, é provável que lá estejam os principais ou a maior parte dos bens da empresa. Então é mais fácil de você arrecadar esses bens. Tá? Então, como lá está o maior volume de bens, é onde os credores podem melhor satisfazer as suas pretensões de receber da empresa, é lá que vai ocorrer, tá, o processo de recuperação judicial e falência. Então, vamos imaginar que nesse exemplo do supermercado, a matriz seja Rio Verde, mas Santa Helena é o local onde ocorre o maior número de vendas, é lá que ocorrem os grandes negócios do grupo. Mesmo então, a matriz sendo Rio Verde, é Santa Helena, onde há o maior volume de negócios, no exemplo que eu dei, claro, que vai a recuperação judicial ou a falência, essa ação vai tramitar, certo? Então, usem o critério utilizado, o principal estabelecimento, que é onde vai rodar, onde vai tramitar aquela ação de recuperação judicial e falência, é onde ocorre o maior volume de negócios, ok? Então, nossa primeira lição de hoje foi introduzir o assunto, dizer a quem a lei se aplica, dizer a quem a lei não se aplica e dizer onde é que essa ação de recuperação judicial vai tramitar, correto? Nos próximos vídeos nós vamos tratar sobre as disposições comuns à falência e recuperação judicial e tratar também acerca dos órgãos da recuperação judicial, ok? Me despeço de vocês, tá? Desde já eu peço que vocês, quem tiver interesse, claro, que vocês deixem sugestões, deixem críticas, façam elogios, para que nas próximas aulas, de repente, a gente possa melhorar, né? Os elogios e as críticas são muito bem-vindas nesse momento, já que é uma experiência nova, tanto para mim como para vocês, passar aqui por esse sistema de videoaula, correto? Então, aguardo a participação de vocês no fórum, corram lá no sistema, respondam as perguntas sobre o que eu dei aqui em sala de aula, tá? E aguardem o próximo vídeo. Pessoal, até mais, ok? Aquele abraço.